Salmo 51. Versículo 10, 11 e o 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, pedimos, Pai, a tua bênção, pedimos, Pai, a tua sabedoria, a tua unção, e para que com temor e tremor diante de ti nós possamos expor, Pai, a tua palavra, ó Deus, e que ela venha falar conosco, que ela venha mudar, Senhor, os nossos conceitos, nos transformar, Senhor, e nos fazer, Pai, servos, ó Deus, agradáveis a Ti, e que tudo seja para louvor da Tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse salmo, alguns divergentes, mas a tradição e o consenso com a maioria da maioria dos teólogos, ele foi escrito por Davi. Quando Natã chega para Davi e fala com ele a respeito do pecado que ele havia cometido com Batseba. E Davi reconhece e entra numa situação, num estado de abatimento, num estado de grande culpa, e sentindo em sua vida o resultado do pecado cometido. Davi aqui estava triste. E esse salmo ele está entre os que se chama de salmos penitenciais. Então esse salmo ele todo é uma súplica, é uma oração, é um pedido de socorro de Davi ao Senhor. A gente observa nesse salmo que há muita sinceridade. A gente observa nesse salmo que há muita transparência. A gente observa nesse salmo que há muito reconhecimento da falta cometida e do pecado praticado. E embora isso tenha sido escrito numa situação específica, todo o seu conteúdo é possível contextualizar com o nosso momento, com a nossa situação e com a nossa vida. Porque aqui no versículo 12, que é o centro aqui da nossa ministração, Davi fala, ele clama isso: devolve-me a alegria da tua salvação. Que eu vejo aqui que é o centro desse salmo todo, e todos os versículos, essa frase que Davi fala: devolve-me, Senhor. Algumas versões, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Outra, restitui a alegria da tua salvação. E muitas vezes nós estamos assim também, por alguns motivos. Nós nos encontramos às vezes nos cultos, assíduos, crentes, fiéis. Entretanto, não há alegria. Às vezes estamos abatidos. Às vezes nós sucumbimos ao desânimo. Às vezes nós ouvimos: me dá vontade de parar, não me dá vontade de ficar em casa, eu não tenho vontade, eu não consigo mais orar, eu não consigo jejuar,
eu estou indo à igreja a pulso, e às vezes nós ficamos divagando, procurando motivos, e às vezes nós apontamos o irmão, apontamos a liderança, apontamos isso, a questão financeira, apontamos uma série de coisas para justificar o quadro que a gente se encontra. E o que a gente aprende aqui, nessa oração de Davi, é que a primeira coisa que Davi faz é reconhecer. Ele reconhece o estado em que se encontra. Porque às vezes nós nos encontramos assim e a gente pergunta: tá tudo bem? E aí, meu irmão, como é que tá? Ô, glória, tá tudo bem. E não tá. E não tá. E aí? Não, meu irmão, tudo de vento em popa. E não tá. Você sabe que não tá. A gente sabe que não tá. Deus sabe que não tá. E a gente vai maquiando. A gente vai empurrando essa situação, e a tristeza tomando conta. Davi, a primeira coisa, ele reconhece o seu estado. No versículo 1 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. No 3 ele diz assim: pois eu mesmo reconheço. Eu mesmo, ele fala. Natã apontou, Deus usou o profeta, mas não é essa a questão. Eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado é o meu. Ele sempre ele coloca na primeira pessoa: é o meu pecado, é a minha transgressão, é a minha dificuldade. Ele reconhece que ele é o problema, que nele está o problema. Ele não culpa ninguém. O meu pecado sempre me persegue. No 4 ele diz: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Olha, mas o posicionamento que Davi faz, que muitas vezes nós questionamos até a Deus. Eu faço isso, eu sou assim, eu me dedico, isso, aquilo outro. Nós colocamos um monte de justificativas. E por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo por isso? Por que Deus não olha para mim? E Davi, ele coloca: contra ti, Senhor, somente contra ti pequei, e o que eu fiz, ele fala, e fiz o que tu reprovas, de modo, ou seja, de acordo com essa minha atitude, a tua sentença sobre a minha vida, aquilo que eu estou passando, é justo, e tens razão em me condenar. Então Davi não culpa nem a Deus e não culpa nem aos homens. Ele reconhece a sua miséria, o seu pecado. Ele clama por misericórdia do Senhor. Que ele continua: eu sei que sou pecador desde que nasci. E esse aqui é um dos problemas que nós temos também. Esse sei que sou pecador desde que nasci, ele se encaixa muito na síndrome da Gabriela. Mas não é aquela Gabi ali não. Não é aquela Gabriela, sabe? A Gabriela abençoada, querida. É outra Gabriela, fictícia. Nasci assim, vou viver assim, e vou continuar assim, e eu sou sempre assim. Já me acomodei com tudo isso, né? Eu sou assim mesmo, para mim não tem jeito, eu não mudo. A minha mãe era assim, meu pai era assim, o meu avô era assim, o meu cachorro também era assim. Herdei de alguém a situação, por isso eu convivo com isso. Então, claro, amado, claro que nós nascemos em pecado. Claro que a nossa origem
ela é pecaminosa. Mas Jesus veio exatamente para destruir tudo isso. Foi exatamente por isso que nós recebemos Jesus, para que esse legado de pecado tenha sido cravado ali na cruz. Então Jesus nos muda, amados. O Senhor transforma as nossas vidas. Então Ele fala, sim, desde que me concebeu a minha mãe, ou seja, desde quando nasci, eu sou pecador. E aí no centro ele diz, sei que deseja a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Então até aqui, ele coloca todo o seu quadro pecaminoso. Aí vem a humildade do salmista. No 7 ele fala, purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o texto que lemos no início, a súplica de Davi, ele pede um coração novo. Aqui ele não pede nem para restaurar ou para transformar o coração dele. Ele fala, cria em mim. Oh glória. O que houve aí? Amém? Tá bom. Tá tudo bem? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então cria em mim um novo coração. Amém? Cria um novo coração, com novas atitudes, com novas perspectivas, com novo comportamento. Aqui fala, e renova em mim, dentro de mim, renova dentro de mim um espírito estável. Estável, ou seja, um espírito seguro, um espírito sólido, um espírito constante, um espírito consistente, um espírito inabalável, um espírito inalterável, invariável, comedido, controlado, equilibrado, moderado. É o que Davi pede aqui para o Senhor, e que essa seja a nossa oração também. Estabilidade espiritual, amados. Nós não podemos viver de altos e baixos. Nós não podemos viver lá em cima de repente, no outro dia está lá embaixo, daqui a pouco está no meio, daqui a pouco está em cima. Nós nunca sabemos como está. E esse é o clamor de Davi: cria em mim um espírito estável, sem variação, consistente, que não seja inconstante. É aqui o pedido dele: um coração novo e um espírito estável. Ele pede também que ele quer permanecer na presença do Senhor. E ele rasga o coração: Senhor, não me expulses da tua presença. Não é simplesmente eu quero estar na tua presença, por favor, não me expulse da tua presença, porque a presença do Senhor é maravilhosa. É a presença do Senhor que nos sustenta. E Davi clama isso: apesar do meu pecado, apesar das minhas transgressões, apesar da minha situação, eu clamo a Ti, Senhor, me puna. A sentença é justa, a punição é justa, que seja feita, mas por favor, não me expulse da Tua presença. É isso que Davi está falando. Que eu seja até punido, mas eu quero permanecer na tua presença. Ele clama também: não me expulse da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Oh, amados, esse deve ser o nosso clamor, amado. Que em nenhum momento nós venhamos nos afastar
do Espírito Santo, porque é Ele que nos consola, é Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz, é Ele que nos convence do pecado. Foi Jesus que falou isso. Ele é o nosso consolador. E Davi clama, ele clama: não tires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, sabe o que Davi está falando? Meu irmão, o Espírito Santo habita em você. Amém? E está falando também que foi Deus que colocou. Porque se ele está falando não tire, é porque ele põe e ele tira. Não tires o teu Espírito. E aí ele fala: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, amados, se nós temos dificuldade de obedecer, se nós gostamos de uma rebeldiazinha, eu vou colocar no diminutivo, vou aliviar um pouco. Se você gosta de uma rebeldiazinha, o versículo 5 diz que sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Amado, nós nascemos muitas vezes com essa dificuldade de obediência. Nós somos criados muitas vezes, na maioria delas, gostando de ser rebelde, contestadores de tudo. E às vezes, principalmente naquilo que se refere às coisas espirituais, aos mandamentos de Deus. Somos questionadores. E às vezes nós não conseguimos nos libertar disso. Eu não sei o que estava no coração aqui do salmista, mas ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Se ele fala devolve, é porque havia perdido. Você perdeu a alegria da tua salvação? Amém, glória a Deus. Mas se perdeu, peça ao Senhor: Senhor, traz de volta. Eu quero sentir de novo a alegria da tua salvação. É o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos livra de tudo. Eu quero de novo sentir no meu coração, sentir na minha vida, viver essa alegria. E me dá, e me sustenta com um espírito pronto. Não é aquela obediência vagarosa, né? Eu vou pensar, eu vou orar, eu vou jejuar. Se o Senhor tocar no meu coração, eu obedeço. Prontidão na obediência. Eu aprendi com os pastores aqui: quem obedece não erra. O dia que eu vi essa frase parece que é do pastor Osni, pastor Basílio. Mas eu ouvi isso do pastor Mé. Chegou até mim. Quem obedece não erra. Talvez quem deu a ordem possa errar. Talvez quem deu a ordem possa errar e ele vai resolver essa questão aí. Agora, nós não erramos por obedecer aqueles que Deus colocou nas nossas vidas como autoridade. Pronto a obedecer. Ele pede para se livrar da culpa. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E aí, amados, ele começa a traçar o resultado dessa atitude. Primeiro, que ele fala assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Aí no 13 ele fala: então, ou seja, isso acontecendo,
Eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ou seja, acontecendo isso, a alegria da salvação sendo restituída, eu vou sim, agora há em mim aptidão para mim poder proclamar o Evangelho de Jesus, as boas novas. Evangelho é boa nova, amado. Como é que eu vou falar de alegria da salvação se eu estou triste com a salvação? Como é que eu vou trazer, convidar as pessoas a dizer, nós vivemos numa comunidade, sabe, e lá nós nos amamos, nós somos edificados, sentimos a presença do Senhor, se eu não creio e não vivo nisso, e não vivo isso? Então, antes de proclamar, ele fala, devolve-me a alegria, me sustenta com o espírito pronto a obedecer, e a partir daí sim, eu vou ensinar os teus caminhos, vou proclamar a tua palavra, vou proclamar o teu evangelho. A minha língua aclamará a tua justiça. No versículo 14 ele vai proclamar a justiça de Deus. No 15 ele diz, ó Senhor, das palavras dos meus lábios, o Senhor concede palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Então, na medida que nós somos investidos, renovados na alegria da salvação, que o Senhor coloca em nós um coração obediente, um coração submisso, nós estamos aptos, naturalmente surge em nós o desejo de proclamar a palavra de Deus, de proclamar a sua justiça, de proclamar o seu louvor. Mas também o texto que fala das nossas motivações, porque é assim, amados, porque às vezes nós estamos tristes, às vezes nós estamos abatidos, nós estamos feridos, há problemas no nosso íntimo, temos problemas às vezes entre nós, e nós maquiamos, e muitas vezes nós entramos num ativismo religioso para aplacar essa situação em nós. Nos envolvemos aqui, nos envolvemos ali, nos envolvemos acolá, porque isso parece que resolve o nosso problema. Amados, Deus não recebe suborno. Deus não se deixa subornar. Não adianta fazer isso, fazer aquilo outro, se envolver com isso, com aquilo e com tantas coisas, achando que isso vai encobrir o nosso pecado e vai encobrir as nossas transgressões. Deus não aceita isso. Ele não se submete a isso. Deus não se submete a esse tipo de comportamento. Davi fala assim, a minha boca anunciará o teu louvor. No 15 e no 16 ele diz assim, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Davi tinha pleno conhecimento de Deus, conhecia o coração de Deus. Não vai adiantar suborno, não vai adiantar eu fazer uma série de coisas aqui e não tratar o que é necessário tratar. Aí depois ele fala, no 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse é o sacrifício que Deus aceita, um coração quebrantado e contrito, a esse o Senhor não despreza. Amém? E em seguida ele fala assim, no 18, por tua vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém.
E eu fiquei rodeando nesse texto aqui, o que o Senhor quer falar nesse versículo. O Senhor ministrou meu coração, amados, que a igreja dele, a igreja do Senhor, é Ele que prospera. É o Senhor que cuida. Amado, eu posso recuar, a igreja continua. Eu posso desistir, a igreja caminha. Eu posso cruzar os braços, a igreja avança. Ele cuida, amado. Ele cuida. Ele prospera, porque a igreja é a noiva dele. Ele cuida da noiva. Ele atavia a noiva. Ele embeleza a noiva. Nós somos instrumentos, amados. Nós às vezes achamos que nós somos muita coisa. Às vezes nós achamos que nós somos enfim, a última notícia boa do dia. E não é bem assim, amados. Tudo que temos vem do Senhor. A igreja é do Senhor. Ele conduz, Ele purifica, Ele perdoa, Ele lava, Ele limpa, Ele restaura, Ele cura, Ele transforma. É tudo o Senhor. É Ele que faz a igreja prosperar. Nós somos instrumentos, amados. Nós somos instrumentos. E às vezes nós achamos que se eu parar, acabou. A noiva, ela sabe para onde está indo, porque ela está olhando para alguém, ela está olhando para o noivo. E diz assim: ergue os muros de Jerusalém. Muro que representa proteção. Ele cuida, Ele prospera, Ele protege a igreja. Ele protege a igreja. Ele fecha as brechas dos muros da igreja. Ele cerca a igreja com a sua presença, com o teu Espírito e com a tua bênção. Então, amados, entendo aqui também que nós, dentro da igreja, eu não estou falando prédio aqui, amado, estou falando isso aqui, inseridos na igreja, nós estamos dentro desse muro que o Senhor constrói, e estamos protegidos, e somos prósperos, porque é o Senhor que prospera e protege a igreja. E aqui, amados, no 19, para não ficar nenhuma porta ou nenhuma possibilidade, porque no versículo 17 diz assim, no 16: não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, ó Deus não despreza. Eu falei aqui que Deus não aceita suborno. Eu estou falando aqui que não adianta nós entrarmos num ativismo religioso para aplacar a nossa culpa, porque isso não resolve. O Senhor não recebe isso. Aí não receba isso agora também. Ô glória, né? Agora não tem que trabalhar. O Senhor não está preocupado com isso mesmo? Ele quer um coração quebrantado e contrito. Meu coração está quebrantado e contrito, não faço mais nada. Não é isso. Porque no 19 diz assim, ó: quando o meu coração estiver quebrantado e contrito, o Deus não despreza. Pela vontade do Senhor Ele faz. Aqui fala de Sião, mas aqui contextualizando: por tua vontade faz a igreja prosperar. É a vontade de Deus que a igreja prospere. Ele ergue os muros de Jerusalém, Ele tampa, fecha as brechas, nos cerca de proteção. E aí sim, então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão
oferecido sobre o teu altar. Então, o teu trabalho, meu irmão, minha irmã, o teu sacrifício, a tua participação no corpo, ela é importante sim, mas ela é importante e necessária na medida que você faz isso em gratidão a Deus pela salvação tremenda que o Senhor realizou nas nossas vidas. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, diz o escritor de Hebreus. Você se alegra, amado, com a tua salvação? Você realmente foi salvo em Jesus? Ou só mudou de religião? Então, amados, em nome de Jesus, vamos viver essa alegria. Vamos expressar essa alegria. E a alegria da salvação faz com que Marcos e Ivani, mesmo num momento tão agudo como esse, a esperança permanece, amado, de que Deus é poderoso, como o pastor ministrou aqui sobre José, de transformar uma situação tão difícil, tão aguda, tão dolorosa como essa, numa grande bênção. A nossa esperança não está no dia 7 agora que tem aí. Nós temos que buscar no Senhor sabedoria, direção em como escolher os nossos governantes, mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa provisão vem do Senhor. A nossa proteção, ela vem do Senhor. A nossa prosperidade, ela vem do Senhor. É do Senhor que vem. E se diante de tudo isso, amado, você é um cristão, você é um servo de Deus, você ama o Senhor, você ama a igreja, você ama estar entre os irmãos, mas ainda assim você se vê numa situação de tristeza, numa situação de abatimento, numa situação de desânimo. Faça essa oração. O mesmo Deus que ouviu Davi, Ele ouve você. Ele atende a minha oração. Ele atende a tua oração. Senhor, me devolve a alegria da salvação. Senão, amados, nós vamos ficar vivendo de passado. Quando me converti era uma bênção. Quando eu congregava lá não sei aonde, era uma bênção. Esses dias alguém não sei o que, a SEMI, e não sei o que. Eu falei, meu irmão, eu não sou viúva da SEMI. Eu não sou viúva da SEMI. Foi uma bênção. Foi um momento importante nas nossas vidas. Mas hoje eu sou COFAM. O Senhor nos colocou aqui. E eu não tenho que ficar vivendo do que já aconteceu. Não volta mais. Não volta mais. E muitas vezes nós estamos presos ao que fizemos há 15 anos atrás. O Senhor renova, amados. O Senhor renova, o Senhor faz nova todas as coisas, amado. É aqui que nós estamos hoje, amado. É aqui que nós estamos. É aqui que nós temos que viver. É aqui que nós temos que frutificar, amado. Em nome de Jesus. Esse é o tema dessa semana. No domingo que vem será dado outro tema. Mas nessa semana, coloque no teu jejum, no teu propósito de jejum: Senhor, me devolve a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar com você. Amém? Tenho certeza, amado, tenho certeza que essa igreja vai passar por esse jejum. As nossas vidas, nós vamos passar por esse jejum. Nós chegaremos lá do outro lado, amado, mas muito melhor do que estamos iniciando. Você crê nisso, irmão? Amém.
Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus.